Muito bem, chegamos à terceira semana de desenvolvimento embrionário, né? A terceira semana é marcada por vários eventos importantes no processo de diferenciação celular, tá? Então, veja que essa é a primeira semana de atraso menstrual de fato, né? E aí, se a gente pudesse resumir o que está acontecendo, a gente vai ter vários eventinhos importantes, né? Então, a gastrulação, que é a formação da gástrula, né? Que é a formação de um disco embrionário que era bilaminar na segunda semana, sendo transformado num disco embrionário trilaminar. Daqui a pouco a gente vai explicar mais sobre isso, sobre as camadas germinativas. A formação da notocorda, né? Todo o processo notocordal e tal, que vai induzir a diferenciação celular ali da mesoderma, da ectoderma, a própria neurulação, a formação dos somitos, do alantoide e um sistema cardiovascular primitivo. Bom, vamos ver como é que tudo isso vai acontecer então? Bem, então a gente já estava aqui fazendo uma revisão da nossa segunda semana de desenvolvimento embrionário, onde a gente tinha aquele disco embrionário bilaminar, né, o epiblasto, o hipoblasto, o saco vitelínico, né, ou a vesícula umbilical, e lá do outro lado a mesoderma extraembrionária, que vai fazer a placenta mais para frente, o citotrofoblasto e o sincistotrofoblasto fazendo as suas devidas progressões, tá? Vamos ver como é que isso vai se desenvolver agora na terceira. Então, olha só, numa outra vista, né, a gente pegou esse embrioblasto com esse disco embrionário bilaminar, fez um cortinho nele e virou pra gente aqui. Então, a gente está vendo a vista como se eu estivesse dentro do âmino ali, né? Tem até ali em cima, né, a borda do âmino. Então, nessa camada do epiblasto, essa estrutura em azul, começa a se formar uma linha primitiva. Essa linha, né, essa progressão celular, olha só, ela vai fazendo um sulco ali embaixo, ela vai proliferando em direção à membrana orofaríngea. Então, ela começa na membrana cloacal, né, membrana caudal, e vai indo em direção à membrana orofaríngea, tá? Ela não vai chegar lá, ela vai parar na metade do caminho. Mas essa transformaçãozinha que essas células estão fazendo vai fazer um processo de invaginação lá para dentro. E aqui numa outra vista, né, também para a gente poder comparar. Então aqui da membrana cloacal vai ocorrer a migração desta linha primitiva em direção à membrana orofaríngea. Tudo isso no epiblasto. E estas células chamadas de pré-notocordais, né, que vão fazer essa linha primitiva, elas vão parar a progressão ali no nó, que é o nó primitivo, que é um nó organizador e tal. E dali ela está, nessa vista superior, mostrando a progressão dela. Mas vamos ver numa imagem citológica como é que isso está acontecendo. Então aqui numa imagem citológica bonitinha, né? Olha lá, o epiblasto, o hipoblasto, a camada mais interna, né? Aliás, interno ou externo, depende do que lado você está olhando, né? Mas essa camada bilaminar está aqui ainda, e essas células da linha primitiva vão se desprendendo, essa que é o grande pulo do gato. Então, do epiblasto é que vai ocorrer essa linha primitiva, fazendo uma invaginação, sentido hipoblasto, né? Até o nó primitivo ali. Então, pessoal, a gastrulação nada mais é do que exatamente isso daqui, ó. A linha primitiva está crescendo ali, sentido crânio, sentido membrana cloacal para a membrana orofaríngea, e aí tem o nó primitivo, essas células começam a se invaginar, olha só, células do epiblasto fazendo a sua invaginação, tornando-se células mesodérmicas, e esse é o processo de transformação do disco embrionário bilaminar para um disco trilaminar. Veja só, o que antes a gente chamava de epiblasto, agora a gente vai chamar de ectoderma. O que antes era o hipoblasto, agora vai ser a endoderma. E o que era um espaço, na verdade não existia aquele espaço, né? O espaço está sendo preenchido, vai ser o que a gente vai chamar de mesoderma. Então, esse é o processo de formação das células germinativas, né? Os 3 folhetos embrionários.
Aqui é uma imagem de um outro livro, né, até para a gente poder comparar. Então você veja que no início a gente tem lá em cima, né, a transformação das células que estão se desenvolvendo, né, estão se maturando, e ali dá para a gente observar um corte um pouco mais afastado. O que está acontecendo? Então lá em cima a cavidade amniótica, lá embaixo o saco vitelínico, né? E a gente tem ali a progressão das células do epiblasto a partir da linha primitiva, formando 3 folhetos germinativos. Então, olha só, a partir dos 3 folhetos germinativos, né, ectoderme, mesoderme e endoderme, é que todos os tecidos serão formados. Aqui da endoderme, a gente precisa lembrar o quê? Que vai ocorrer o revestimento epitelial ali dos órgãos, né, das glândulas, e também a formação dos gametas. Então, os espermatozoides e os oócitos vão começar a surgir aí, né? Na verdade, as espermatogônias e as oogônias, né, ovogônias, tá bom? Mas todo o revestimento glandular dos órgãos internos vem daqui. Tem a formação de tecido conjuntivo. Então, tudo que é tecido conjuntivo é formado a partir da mesoderme. Aí vai entrar a derme, os rins, as gônadas, né? Então, ali os ductos genitais, o testículo e tudo mais. Não as células germinativas, as células mesmo, né? O oogônia e o espermatogônia são tecidos derivados da endoderme, mas o sangue, osso, cartilagem, a maior parte dos músculos, né, tudo que é músculo esquelético ali, vai ser produzido pela mesoderme. E na ectoderme é basicamente a epiderme e o tecido nervoso, né? Então, se a ectoderme é o que está lá em cima, e dali é que vão derivar toda a placa neural, toda a notocorda e tudo mais, então a epiderme, o tecido nervoso, é o que você precisa lembrar. Ah, mas e se tem um detalhezinho lá perguntando sobre o epitélio da cavidade oral? Poxa vida, aí também é ectoderme, né? Pode dar uma confundida. Mas sistema nervoso como um todo, viu? Desde as meninges, tudo é derivado da ectoderme. Bom, gastrulação está feita, legal. Agora vamos para um outro processo importante na terceira semana, que é a formação da notocorda. Então, ó, aqui nessas células mesodérmicas, né, que estão derivando ali desde do nó primitivo lá em cima, olha só. Então tem o nó primitivo ali em cima. Estas células envermelhas mesodérmicas, a partir do nó primitivo, elas vão formar um processo notocordal. Por quê? Porque a notocorda não vai nascer pronta, né, gente? Então, o processo notocordal é isso aqui, ó. É uma estrutura oca, né? Na qual vai ocorrer uns dobramentos dela ali, para ela se solidificar depois. Mas, no entanto, né, até então, ela é só o processo notocordal, tá? A gente também consegue observar nessa imagem, né, que a gente tem em cima do processo notocordal a placa neural, que depois de um processo de diferenciação celular vai dar origem ao futuro tubo neural também. Aqui a gente também enxerga o alantoide. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa outra estrutura derivada ali do saco vitelínico umbilical, tá? Tem ainda a membrana cloacal ali do lado e tal, vai ser bem legal. Então aqui está acontecendo um processo de diferenciação celular, né? A gente ainda tem lá em cima o processo notocordal, né? Ainda tá o oquinho bonitinho. E aí lá na 22ª, 24ª semana, a notocorda já fecha, olha só. Então, com o fechamento da notocorda, é que ela se torna um cilindro sólido, né? E ela vai induzir ali a diferenciação dos tecidos que estão em volta dela. Então, a placa notocordal bonitinha, puf, virou notocorda. Parabéns. Então, ela vai induzir o ectoderma a se diferenciar, o endoderma também sofrer as suas próprias diferenciações. Repara que conforme o tempo vai passando, ó, essa estruturazinha que você acabou de se formar aqui, a notocorda, né, ela tem em cima dela a placa neural que a gente já havia até mostrado, e aí ela vai começar a induzir, além da diferenciação da placa neural, também uma diferenciação do mesoderma que está em volta dela. Então presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Essa estruturazinha lá no 19º dia já começa a fazer uma prega neural, né? Então um sulco neural vai se formando ali, e essa prega vai subir, até que vai se unir
e desprender dela o tubo neural daqui a pouquinho. As estruturas do mesoderma agora já são chamadas de paraxial, que estão mais próximas da notocorda, e mesoderma lateral, que está lá do ladinho. Conforme o tempo vai passando, esse mesoderma paraxial começa a se chamar de somitos, né? Então, a primeira estruturinha ali do mesoderma a se diferenciar é o somito. Aquele sulco neural também está aprofundando e nós já temos ali uma crista neural sendo formada. Ao longo do tempo, no 22º dia, essa estrutura do tubo neural vai se dividir da ectoderme, né? Então a placa neural é uma diferenciação celular na ectoderme e ela vai se transformar no tubo neural, tá? Ao lado do tubo neural ainda ficam as células da crista neural ali pra gente e os somitos já estão bem desenvolvidos. Então veja só, a notocorda está ali embaixo, né? Ela estimulou a diferenciação dos somitos e que era a antiga mesoderma paraxial. Nós temos ainda uma mesoderma intermediária e essa mesoderme lateral já vai ser dividida também em duas. A mesoderma somática ou parietal, que vai seguir sentido dorsal ao embrião, e a mesoderma esplânica, que vai seguir sentido visceral, sentido ao abdômen do embriãozinho ali, tá bom? Então essas diferenciações celulares são promovidas. Vale lembrar aqui, ó, com relação aos somitos, né? Os nomes já são bem intuitivos, mas a quais origens estas estruturas da neurula, né? Ou seja, um concepto já teve a sua diferenciação celular em desenvolvimento do tubo neural, então agora já é uma neurula, né? Então os somitos vão fazer o quê? O dermátomo vai desencadear a formação da derme, o miótomo, a musculatura esquelética, o esclerótomo, as vértebras e costelas. É através dos somitos que a gente consegue identificar uma estimativa da idade embrionária deste concepto, tá? Deste embriãozinho, né? Deste embrião. Já é embriãozinho aqui na 3ª semana. Bom, lá do outro lado, se a gente for pegar a mesoderma lateral, a gente tem a parte somática, né? Como a gente já falou, parietal, que vai recobrir todo o âmino, né? O saco amniótico, vai dar origem futuramente aos ossos, ligamentos, alguns vasos sanguíneos. E a parte esplâncnica, né? Que é a parte visceral, vai dar origem ao coração, a alguns órgãos, aos próprios vasos destes órgãos e tudo mais, tá bom? E aqui uma outra vista, né? Só para a gente poder ter uma noçãozinha ali de como é que está ficando com uma outra visualização, olha só. Então o tubo neural, a notocorda ali embaixo, a criação dos somitos, como a gente já havia mencionado, né? E o mesoderma lateral vai se dividir em dois, que vai recobrir toda essa estrutura, né? Então o mesoderma lateral, né, também chamado de a porção parietal do mesoderma lateral e a porção visceral do mesoderma. Então aqui mais uma visualização dos somitos, né, lembrando que eles fazem parte do mesoderma paraaxial ao lado do tubo neural. Bom, faltam apenas duas estruturas a serem consideradas nessa etapa do desenvolvimento embrionário, da 3ª semana, e uma delas é esse cara aqui, ó, o alantoide, né? A gente já tem até visto ele um pouquinho antes, mas vamos falar mais sobre ele agora. Então, o alantoide, em outras espécies, né, como aves e répteis, ele é extremamente desenvolvido, responsável ali por captar as escórias hidrogenadas, como ureia, creatinina, próprio ácido úrico, né? Em seres mamíferos placentários, como os seres humanos, ele não tem essa função, né? Isso vai ser enviado para a placenta. Então ele é subdesenvolvido, tá? A função dele vai ser o quê? Ficar ali no pedículo, né, do embrião e pedúnculo do embrião e fazer o que vai fazer parte do cordão umbilical. Então fazer as artérias umbilicais, a veia umbilical. Com o passar do tempo, depois do nascimento, essa estrutura dentro do ser humano, né, ela vai sucumbir na forma de um uráculo, né, uma formação cônica. Depois, no vídeo de estruturas embrionárias anexas, a gente fala mais sobre isso. E também fazer a formação do ligamento umbilical, né, que vai ser palpável aí na nosso umbigo até a bexiga. A gente estava falando de tudo que estava acontecendo com o embrião na 3ª semana de gestação. Mas vale lembrar que, além do embrião, tem muita coisa se desenvolvendo. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo no mesoderma extraembrionário. Tá? Mesoderma extraembrionário
a gente já tem outras estruturas sendo formadas. A gente observa ali o córeo, né, do citotrofoblasto, esse em rosinha, e também o sincício trofoblasto, esse mais bege aí, né? Entre eles o espaço de intervilosidades, né? E ali atrás ali a gente tem o pedúnculo do embrião, que vai ser onde a gente acabou de ver o alantoide tá ali no meio, ali, tá bom? Futuramente isso aí tudo vai virar um cordãozinho umbilical. Então essa membrana, essa mesoderme extraembrionária, está cheia de capilares sanguíneos, né? Por quê? Porque essas células mesenquimais do mesoderma extraembrionário está se diferenciando em hemangioblastos. Parte desses hemangioblastos vão virar angioblastos, né? Que vão dar origem às ilhotas sanguíneas, ao endotélio pavimentoso dos vasos sanguíneos, tá? Formação de vasos mesmo, né? E outra parte desses hemangioblastos vai se diferenciar em células-tronco hematopoéticas plurivalentes, portanto capazes de produzir vários tipos de células sanguíneas diferentes. Esse processo de hematopoese só vai acontecer lá no fígado do embrião, mais na frente, também no baço, depois vai poder ser produzido, no timo, né, a partir da 12ª semana de gestação, a medula óssea também vai produzir células hematopoéticas, né, então tudo isso vai acontecer mais para frente, mas o processo inicial já é agora. Ó, a gente estava dando um zoom aqui nesse espacinho aqui, né? Mas tudo isso está acontecendo em volta do córeo todo, né? Então todo o córeo ali no concepto está produzindo essas mesmas vilosidades coriônicas, né? Daí que vem o nome. Então, olha só o saco vitelino ali, né? Fazendo nutrição primária do embrião. A gente tem aqui essa bolsinha bem aqui no meio do embriãozinho aqui, ó, que é a protuberância cardíaca, né, vai ficar alocado ali a área cardiogênica, né, então já vai ter um princípio de coraçãozinho também, um coração primitivo, né, um tubo primitivo cardíaco. Vamos mostrar daqui a pouquinho como é que isso vai ficar legal numa outra imagem. Ó, a gente estava dando um zoom aqui nesse espacinho aqui, né? Mas tudo isso está acontecendo em volta do córeo todo, né? Então todo o córeo ali no concepto está produzindo essas mesmas vilosidades coriônicas, né? Daí que vem o nome. Então, olha só o saco vitelino ali, né? Fazendo nutrição primária do embrião. A gente tem aqui essa bolsinha bem aqui no meio do embriãozinho aqui, ó, que é a protuberância cardíaca, né, vai ficar alocado ali a área cardiogênica, né, então já vai ter um princípio de coraçãozinho também, um coração primitivo, né, um tubo primitivo cardíaco. Vamos mostrar daqui a pouquinho como é que isso vai ficar legal numa outra imagem. Mais uma vez a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, essa cavidade pericárdica, né, que é onde vai ficar ali o sítio cardiogênico mesmo, a área cardiogênica. Lembrar que o coração ele se forma pelas células da mesoderma esplânica, lembra? Mesoderma lateral visceral, esplânica, né, na área cardiogênica. E essas células vão fazer o quê? Um par de tubos endocárdicos que se fundem formando um tubo primitivo cardíaco, inclinando-se sobre si mesmo, tipo um S ali, tá? Que vai se encontrar e se ligar aos vasos que estão vindo da onde esses vasos? Que estão vindo lá da mesoderma extraembrionária. A partir daí, vários processos de dobramento do embrião começarão a se desenvolver a partir da 4ª semana até a 9ª semana de gestação, no processo de diferenciação celular. Vamos ver isso no próximo vídeo?